Great, everybody, then we are, okay. We are starting a new class, and last class we were studying a little bit about how we can read or write the questions, the texts, how we can do to take more advantage of the time, all right? We learn about some techniques that we use to read, that it's important because you don't have so much time, all right, to analyze the questions, and then you need to take advantage of this time. Então, nessa última, nossa primeira aula, né, a gente viu um pouquinho mais sobre algumas técnicas para vocês aproveitarem o tempo, né, estratégias de leitura que vão otimizar, né, o tempo de vocês na leitura e interpretação, né, das questões. Então, nós temos muito trabalho pela frente, tá? Não se assustem hoje, porque é bastante coisa, tá? Mas são pontos super importantes que a gente vai ver, vai revisar, e certamente vão ficar dúvidas. Então, hoje, a gente vai conversando sobre as questões, vai conversando sobre esse ponto gramatical que eu escolhi para a gente poder estar iniciando, falar um pouquinho sobre gramática, tá? Vocês vão perguntando, tá? E essa semana eu fico bem aberta, assim, para as dúvidas que forem surgindo, tá? Eu acho que na última aula talvez não tivesse muita dúvida, porque nós falamos basicamente sobre as duas técnicas, né, de leitura, skimming and scanning, e elas são técnicas que a gente vai ter que ir praticando, né? Agora a gramática, sim, gramática eu acho que que a gente vai ter mais dúvidas e que a gente vai precisar conversar mais, tá? Podem enviar ali pelo chat do grupo, ok? Assim, sempre que eu puder, eu vou estar respondendo vocês. All right, let me share with you our second class. Great, everybody. Yes, just a moment. Yes. All right, our second class, today we will continue reviewing for our name test. Okay, today we will talk a little bit about the verb tenses, all right. As I told you, don't freak out, okay? Today it's so much thing, but I think in the middle of the class we can get some a little bit lost, all right? But you tell me, all right? Vocês vão me falando, teacher, para um pouquinho, repete, okay? You tell me like this. Okay, everybody. Here we will start with the types of verb tenses in English, okay? This is important for you to know the verb tenses, to identify these ideas in the questions. If they are talking about the present, the past, if the situation is in the future, this is important for you to notice when you are reading, all right? Okay, here we have a timeline, all right, of the verb tenses. You see that we have an arrow, a gente tem essa seta, né? Então, que ela nos mostra the past, the present in the middle, and the future is the next, okay? And then we have some example with the verb study, all right? In the present, we say, I study English, all right? This is an example of the present simple. Sometimes people say present simple. I like to use simple present. It's okay, all right? The name is okay. You can use both. A gente pode usar esses dois nomes. No, don't worry. You can use these two. Present simple or simple present. Okay, then I have the sentence. I study English, all right? I use the subject. Eu tenho o sujeito dessa frase, I. Study, the verb. And the object, the complement. E o complemento, English, nesse caso, né? All right. In the past, saying the same sentence, a gente vai usar esse mesmo exemplo, ok?
I studied English. All right, this is the past simple or simple past. Notice that in the verb study, we put ed in the end. Ok? We will talk more later. A gente vai falar mais sobre, vai especificar, tá? Cada um. And in the future, all right, I use another word before the verb. Então, eu tenho essa frase, I will study English. Ok? Eu vou usar um outro verbo, um verbo auxiliar, will, para fazer esse meu futuro. Né? Notice the present, I study English. The future, I will study English. Né? Então, eu vou adicionar esse verbo. Sorry. Algo chamou a atenção ali fora. Eu vou usar esse verbo will, ok? Para formar essa frase no futuro. All right. Great. Come on, let's go. All right. First we talk about the present simple, the past simple, and the future simple. All right. Now we go to that we call perfect. Ok? Algo bem específico desse tempo verbal, o perfect, vai ser o uso de have ou has. Ok? Esse have and has, ele vai ser um verbo auxiliar. Ok? All right, continue with the verb study. Ok? The present perfect. Ok? I have studied English. Então, eu tenho o sujeito, the subject. Eu tenho o uso do verbo have, ou has, se for o caso, que a gente vai falar mais tarde. Ok? Studied, notice that the verb study, it's in the past. Né? Olha só, ele está com a forma do passado. This is important. Vamos falar mais depois também. Ok. And the complement. E o complemento, né? I study what? O que eu estudo? Inglês. Ok? Esse vai ser o nosso complemento. Após o verbo, a gente tem o objeto, o nosso complemento. The past perfect. Vamos ver um pouquinho antes. I had studied English. Ok? Agora, como é passado, esse have, eu vou fazer o passado dele também. I had studied English. Notem, perfect, eu estou falando o tempo verbal perfect, eu vou usar o verbo principal no passado. Tá? Past perfect, eu tenho mais passado ainda, digamos assim. Então, além do verbo principal estar no passado, eu vou ter o had também. O have também vai estar no passado. All right, guys. And how about the future perfect? Ok. The future perfect, eu vou usar o verbo auxiliar do futuro, que eu já vi antes no futuro simples, que é o will. All right. Let me use here the annotation. Here, can be here. Okay. The future, I will use, but this color is not so good. Let me see another one. Where is it? Okay. And then I erase this one. Okay. No. Here. All right. And I erase just a moment. Okay, then the future I have will. All right. It's perfect. I need to have. Okay. It's perfect. I know that the main verb, it will be in the past. Então, esse verbo principal sempre é perfect. Ele vai estar aqui, ó, no passado. Tá? All right. Let's continue. Just a moment. Okay, and then we have other tenses
we add more tenses, okay, that we call continuous. The continuous, the name say, it's something that it's in progress. Né? Então, esse contínuo já dá essa ideia de continuação. Está acontecendo. All right? And then we have the present continuous, the past continuous. Just let me erase this. Okay. And the future continuous. Let's take a look in each one. Present continuous. I am studying English. All right. Notice that the arrow here, let me draw again. Here. Take a look. This is the arrow. Okay. If you notice, we have a red line here. Ó, bem lá no fundo a gente tem uma linha vermelha, ó. We can see, ok? Que ela nos dá essa indicação do presente. Antes dela, a gente vai pensar no passado e após essa linha aqui vermelha, a gente vai pensar no futuro, ok? Então, essa seta, ela vai atravessando, ok? Ela está nessa ideia de continuação, in progress, né? Ela continua. Então, a gente vai usar continuous. Para usar o continuous, we need to put ing in the end of the verb. Então, a gente vai usar o verbo principal. Here. This main verb study with ing. Ok? O ing, ele vai dar essa terminação. Ando, endo, indo, está acontecendo, eu estou estudando, né? All right? No continuous, I need the verb to be. Eu vou precisar sempre da forma to be, ok? No contínuo. Então, eu vou ter o sujeito, o verbo contínuo, de acordo com o sujeito que eu tiver da frase. The main verb, o verbo principal da frase com ing. E aí, o complemento da frase, se houver, né? I am studying. É algo que nós estamos fazendo agora. Eu estou estudando English. All right. In the past continuous. Bom, eu preciso mostrar que essa frase está no passado e ela é contínua, né? Ela está em progress, mas no passado ela estava acontecendo lá, né? Eu continuo com o meu verbo principal com ing, ok? Mas eu vou mudar, é o verbo to be, antes desse verbo principal. I was studying English. Eu estava estudando inglês. All right, here. I was. Ok? Claro que o was aqui, ele está concordando com o sujeito, né? I was. Depois a gente vai ver um pouquinho mais específico quando vamos trocar o sujeito. Ok, guys, talking about the future. All right. The future. Eu sei que o contínuo, eu vou precisar do ing no verbo principal, continuamos usando studying, preciso do verbo to be, all right? E o futuro, eu preciso indicar que essa frase está no futuro. Para indicar esse futuro, eu vou usar a palavra will, tá? Existe outra palavra que depois a gente vai ver também, que é o shall. Will, notem, ó, future simple, I will study, future perfect, I will have studied, will tá lá, ó, mostrando pra gente que essa frase está no futuro. Ok, let's go. Let me erase here for us for the next slide. Here. Okay, guys, now we will talk a little bit more about each verb. Nós vimos, assim, um overview ali no, né, nesse início, sobre todos esses tempos verbais, tá? Eu sei que é muita coisa para ver junto, assim, a gente acaba podendo confundir. Então, vamos analisar um pouquinho cada um. Ok? But tell me, how was this first overview? Como é que foi essa primeira
Essa primeira passada, assim, por esses tempos verbais todos. Did you remember? Alguém lembrou? Ficou bem confuso? Deu para dar um... Ah, tá, agora eu lembro desse e tal. Alguém quer comentar algo? It's up to you. Yeah, I did remember. And this one was kind of easy. I think now it's going to be more confusing to me, reading the simple present structure. But yeah. Yes, nice, Julia. Yeah, there are some structures that are easier than the others, and the others, some of them are more difficult. It's normal. Nice. Okay, the simple present structure. Okay, today I think we will can have this review about all these verbs, but we will talk about the positive sentence, ok? Possivelmente hoje, né? Acho que nós não vamos entrar em negativo e interrogativo, ok? Hoje a gente vai fazer um overview, assim, de todos os verbos, mas aí só falando sobre frases afirmativas, tá? Na próxima aula a gente entra, revisa um pouquinho mais sobre o negativo e o interrogativo. Great, porque senão a gente é muita coisa, né? Muita coisa para uma aula só. Okay, the simple present structure. Guys, very easy, okay? I think this is the easiest one, all right? Yes, tô olhando o chat agora. Yes, Julia, very nice. How your English, it's wonderful. Nice. Great. Subject, verb, and object. Very simple, ok? A gente vai ter o sujeito, o verbo e o complemento, o objeto dessa frase. Let's see. Number 1. We study English on Mondays. Okay, we have the subject. Let me see here. Okay. The subject, all right. Main verb, o nosso verbo principal, and the complement. Okay, we study English on Mondays. It's not necessary to have, to change the main verb, ok? A gente não vai precisar fazer nenhuma mudança nesse verbo principal, ok? Now, por enquanto, ok? Number 2. You go to work by bus every day. We have the subject, the verb, the main verb, né, o nosso verbo principal, and the complement. All right? Nós temos aqui, ó, se a gente for notar, tá, mas teacher, a gente tem outro verbo, né? Nós temos 2 verbos aqui na frase, go e work, né? Ele faz parte do complemento, né? Esse segundo verbo aqui, ele faz parte do complemento. For example, you go, né? Você vai, mas você vai para onde, né? Fazer o quê? Então, a gente tem todo esse complemento. All right. Okay. Number 3. Take a look. The class starts at 7 o'clock. All right. We have the subject, the class. The main verb starts. And here, the complement. Okay. Then, you see that it's a little bit different. The subject, o sujeito aqui, ele tá um pouquinho diferente, né? Eu usei the class, em vez de usar um pronome, né? It, por exemplo, né? It seria a aula, ela, né? Tá. And, take a look at the verb. O verbo principal, eu uso ele como start, né? O verbo start. Eu tenho um S ali naquele verbo. Essa é uma regra do present simple que eu vou acrescentar S quando eu estiver falando da terceira pessoa do singular.
Aqui no caso, a aula, ela, né? Então, eu sei que eu tenho que acrescentar esse Szinho aqui. Ok, but these are details, all right? Detalhes importantes, ok, que nós vamos relembrando. All right, and why we use the present simple? To indicate habits or permanent situations, né? Situações que se repetem, que continuam, são situações permanentes. Provavelmente, essa situação na number one, we study English on Mondays, é o que acontece conosco, né? Nós estudamos inglês nas segundas, né? Nas segundas-feiras. É uma situação que se repete, né? Uma situação permanente. Habits, né? Um hábito. Ah, eu tenho o hábito de acordar às 7 da manhã. I always wake up at 7 o'clock, né? Okay, then we use this simple present. Guys, something important for you to remember is that the keywords, aqui ao ladinho a teacher colocou some keywords, take a look. Palavras-chave para a gente identificar, ok? O present simple. Every day, usually. Ó, por exemplo, nas frases que a gente tem aqui, a gente já pode ver, ó. We study English on Mondays, né? Nas segundas. On Tuesdays, nas terças. On Wednesdays, nas quartas. Isso já mostra uma frequência, né? E toda a segunda, toda a terça. Então, já é um hábito, é uma situação permanente ali, já está nos indicando que é o presente simples. Usually, generally, geralmente, normally, sometimes, algumas vezes, não precisa ser sempre, né? Always, but sometimes I do that. Every week, a cada semana. Every day, olha ali no number 2, né? Já tem essa marcação ali, então já me indica que tá no presente essa frase. Great. Let me see here. Great. Thank you, dear one. You're welcome. Eu vou lendo os chat, tá? Senão eu me perco. Here, let's erase. Just guys, if you know, I am starting to learn how to use the Zoom, ok? Se vocês têm uma dica melhor aqui para teacher para ir apagando as anotações e tal, vocês vão me dizendo. Here. Quem já sabe usar melhor o Zoom, né? Here. Ok. The simple past. Ok. Guys, you make questions, alright? Vocês vão fazendo perguntas que eu sei que é bastante coisa, mas né, é bom a gente dar uma paradinha e revisar. Ok, the structure. Subject, the verb, and here we have the regulars and irregular verbs, ok? Que a gente vai falar um pouquinho, daqui a pouquinho. And object. Tá? Então, vamos ver como é que fica na frase. Continuamos com as mesmas frases e a gente vai ver essas modificações, tá? Em cada uma. Number 1. We studied English last week. All right. We have the subject, nós. All right. The verb studied in the past, né? Esse verbo study é um verbo regular. Por isso, ele está com a terminação id. Olha só. Vamos marcar ela aqui, tá? Essa terminação ed. O verbo regular, tá? Já diz regular, então ele vai terminar sempre da mesma forma, sempre com ed, tá? Esse ed, ele vai ter algumas pronúncias diferentes, tá? Dependendo, mas a gente não vai entrar agora nessa questão. And the object. English last week. Notem a marcação aqui, ó, last week, né? Semana passada. Tá? A gente tem que ficar atento, assim, para essas marcações de tempo, né? Essas marcações de tempo, elas vão nos indicar. É passado, é presente, é futuro, né? Elas vão nos ajudar a indicar. Ok. How about the second? Number 2. You went to work by bus.
Ok, the subject, tu foi, tu, né, você, went, aí sim, olha só esse verbo aqui. Aqui a gente tem o passado do verbo go, a gente está usando a mesma frase. Olha só, deixa eu ver se eu... Não consigo. Nós estamos usando a mesma frase, né? Porque nós estamos analisando a mesma frase lá do presente. Você foi. Esse went aqui vai ser o passado do verbo go. Será que eu consigo escrever? Vai ficar horrível. Ok. Go. Tá, então, you went to work by bus. Talvez não seja um hábito, né? Tu foi de ônibus para o trabalho, né? Ou tu foi trabalhar de ônibus. Ok. Esse é um passado irregular. Esse verbo, ele é irregular. Então, ele não vai terminar com ed. Ele tem a forma própria dele. Como a gente vai saber? Aí a gente vai dar uma estudadinha na lista dos verbos irregulares, né? Quando a gente estiver falando do passado, a gente vai precisar dar uma estudada nessa lista. Né? Os verbos irregulares, ok. A gente sabe que eles vão terminar em ed, tá? Apesar de ter uma outra especificação que a gente vai ter que dar uma olhadinha, tá? Porque vocês viram aqui, ó, o verbo study, ele termina em y, tá? Antes de colocar o ed, eu precisei aqui colocar um i, ó, tá? Mas são especificações que a gente vai vendo mais tarde, tá? Agora, os verbos irregulares, sim. Aí nós temos uma listinha, que à medida em que a gente for praticando, que a gente for usando, que a gente for lendo, e que a gente for falando, né, esses verbos, eles vão ficar internalizados, né? Vocês já vão saber, né? A gente internaliza. Leva um tempinho, claro, precisamos estudar, precisamos, mas acontece, tá? Essa internalização acontece, mas a gente tem que persistir um pouquinho. Ok, you went to work by bus. Poderia ter aqui um yesterday, né? Tu foi trabalhar de ônibus ontem, né? Last night, na noite passada, né? Aqui, ó, do ladinho a gente tem algumas keywords, algumas palavras-chave que vão nos indicar, tá? Não necessariamente elas vão aparecer, ó, né? Nessa frase aqui não temos. You went to work by bus, tá? Informação simples, não temos nenhuma marcação temporal ali, né? Só, claro, o verbo no passado. Ok, number 3. The class started at 7 o'clock yesterday. Talvez não seja um hábito, né? Ela começou ontem, ó, yesterday. Tá? At 7 o'clock. Esse verbo, notem que o start, ele é um verbo regular, ó, tá terminado em ed. Alright. Ok. The past simple indicate what? Past situations. E aqui a gente tem que pensar que essas situações, elas estão completas. Ela aconteceu lá no passado e terminou. Ó, you went to work by bus. Eu fui ontem, por exemplo, de ônibus para a escola, para o trabalho, sorry. Acabou, eu não estou continuando indo de ônibus, não é essa a situação. Eu fui ontem e deu, né? We studied English last week. A gente estudou inglês na semana passada. Essa semana eu já estou estudando outra matéria, tá? Então, é uma situação lá no passado que acabou, ela está completa. Porque depois a gente vai ver algumas diferenças de situações que ainda não aconteceram no passado, mas não terminaram. Ok? Então, pensem. Simple past é uma situação que aconteceu lá no passado e ela está completa, ela terminou. Ok? Isso é bem importante a gente lembrar. Right. Ok, guys? Tá. Só para a gente comentar um pouquinho mais sobre regular verbs and irregular verbs, tá? No passado, então, a gente vai ter essa diferença, tá? Regular verbs, we add ed in all persons, tá? Dependendo se eu tô falando em eu, você, ele, nós, eu vou acrescentar ed. A gente tem 2 exemplos ali, talk, talked, and play, played. Ok? Só acrescentei ed.
Now we have to study irregular verbs. We have to study them as they have special forms in the past. Né? Ele tem a forma própria dele e a gente deve saber qual que é, né? For example, eat. All right, we have the form in the past, ate. Okay, speak. In the past, we spoke. And have, it's the verb had. Okay. Study the list of irregular verbs. Até depois da aula, quando terminar nossa aula, eu coloco ali no chat uma lista de verbos irregulares. Mas, se vocês colocarem ali no Google, lista de verbos irregulares em inglês, vão aparecer vários, tá? Great. Let's go for the simple future. Tá? Então, a gente... qual foi a estrutura que eu pensei que talvez pudesse ser melhor para a gente fazer essa revisão de todos os verbos, tá? Começar pelo simples, né? Simple present, simple past and simple future, tá? Passamos para o perfect, ok? Que ele demanda um tempinho mais de estudo, né? E que acredito que a gente vai falar mais. E o continuous, alright? Que é essa ação in progress, né? Que vai estar acontecendo. Ok? All right, come on, let's take a look. Simple future structure. We have the subject, né? Começamos pelo sujeito, a palavra will ou shall, tá? Shall, ele é bem formal, mas ele é usado, tá? Em situações, assim, bem formais. Então, a gente não vai ver, assim, muito tanto quanto will, tá? Mas é o verbo para mostrar, para nos identificar nesse futuro. É um verbo auxiliar, né? Então, lembrando que o shall, ele vai aparecer bem menos, né? Ele é mais formal. The verb, ok? And the object, né? O complemento da nossa frase. Ok, let's go. We will study English next week. Né? Olha a marcação de tempo. Next week, na próxima semana. Future, né? Então, will na frente ali do nosso verbo principal, study, para mostrar, para identificar essa frase no futuro. Number 2. You will go to work by bus tomorrow. Ok, olha a terminação tomorrow, né? Essa palavra indicando de novo, né, o tempo. Tomorrow, então amanhã, né? Number 3. The class will start at 7 o'clock. Então, notem que o verbo principal, study, tá? Go and start, eu não tive nenhuma modificação, ó, no verbo, né? Para fazer o futuro simples, eu vou só acrescentar o verbo auxiliar will na frente do verbo. Alright? Simple. And indicates future situations. Tá? Situação no futuro, ok? Atentem para a marcação de tempo, né? Isso é bem legal, assim, a gente prestar atenção, que nos indica muito, né? Então, né? Dá uma estudadinha nessas palavras, né? As indicações, as marcações de tempo. Tomorrow, soon, né? The class will start soon, né? Eu não tô nem dizendo que hora que vai começar a aula, mas ela vai começar logo, não estou especificando, né? Soon. In some days, em alguns dias, next night, next year, né? No passado nós tínhamos last, né? Agora no futuro nós temos next. Great, guys. Any questions? Okay. Let me go back. Opa. Uau! Agora que eu vi o tempo. Ok. Let's go. Tive que retornar aqui para poder ver o horário. Estamos quase. My gosh. Present, past, future, tá ok? Here. Ok, guys. Opa. Sorry. Quis voltar para ver simple future. Ok.
All right, now the present perfect structure. The perfect, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o perfect. Lembrem que o perfect, ele vai ter sempre o have ou has, tá? Por que have ou has? Have. Pensem em have, tá? O have, aqui ele vai ser um verbo auxiliar, tá? Do perfect, assim como o will, ele é para o futuro. Ele não vai ter uma tradução literal, ele é um verbo auxiliar que nos indica, né, que essa frase está perfect, que está no perfeito, tá? Muda para has sempre quando a frase tiver o sujeito he, she ou it, tá? Ok, let's take a look. Seguimos com a nossa estrutura sujeito, tá? Agora, have ou has, mais o verbo, o que é esse P and P, tá? Esse verbo, ele vai ter que estar no particípio passado. Tá, e mais o complemento, ok? O particípio passado, a gente passa para o próximo aqui. Aqui a gente tem uma lista dos verbos regulares. Olha só. Então, eu tenho a forma, ok? Just a moment, deixa eu só ver se eu consigo colocar para o ladinho. Ah, tá. Eu tenho a forma do verbo, tá? Vamos ver o verbo, esse primeiro, tá? Awake. Vamos analisar. Awake, tá? É a forma do verbo. Past, awoke, porque ele é um verbo irregular, né? Então, ele tem uma forma diferente. Não vou colocar ed nele. O passado dele é awoke, ok? O past participle, awoken, ok? Esse verbo significa despertar. Então, né? Awake. Se eu estou pensando no sujeito eu acordei, tá? O passado. Awoke. Awoken, eu tenho acordado, tá? Então, seria essa terminação. Past participle, tá? Se vocês pensarem, olha só, a gente tem 1, 2, 3, 4. Algumas listas vocês não vão encontrar essa quarta parte, que é a tradução. Algumas, né, não tem essa tradução. Mas a gente pode pensar que o perfect, ele vai sempre usar o verbo principal nesta terceira coluna, tá? Sempre no particípio passado. Então, sempre nessa terceira coluna aqui para fazer o present. Oh, sorry, o perfect. Ok, let me go back. All right, let's analyze here the sentence. Number 1, we have studied English for 2 years, né? O verbo, ele precisa estar no particípio passado. Mas study é um verbo regular. Ele não muda. Ele vai ser com ed. Então, eu não preciso me preocupar se está na segunda coluna, se está na terceira coluna, se está no particípio passado. Ele vai terminar sempre com ed. Tá? We have studied English for 2 years. Notem, para que a gente usa esse perfect? Tá? Esse present perfect indicates the action is over, but the effect or result is still continue. Tá? Ela é uma ação que já passou, is over, né? Ela já terminou, mas ainda tem um efeito agora no presente, ou ainda continua, né? Ela começou lá no passado e ainda continua. Para isso que eu vou usar esse present perfect. Então, number 1, we have studied English for 2 years. Então, já faz 2 anos que nós estamos estudando inglês, né? Nós começamos lá, há 2 anos atrás, só que a gente ainda não parou. Né? Então, eu não posso usar o passado simples. We studied English. Porque nós continuamos estudando. Então, esse present perfect, pensem, é uma ação que começou lá no passado e ela tem ainda algum efeito, né, no presente. Ou ela ainda continua, né? Então, por isso que o have, a gente pode pensar nessa tradução, nós temos estudado inglês por 2 anos, né? Então, eu posso pensar assim nessa tradução para facilitar. Number 2, you have gone to work by bus recently, né? Então, você tem ido, ó, por isso o particípio passado,
né? O go, de ir, agora ele vai ficar gone. Então, você tem ido para o trabalho de ônibus. E olha a marcação de tempo. Recently. Tá? Então, opa, aqui. Recently. Tá? Aqui também, ó, for 2 years. Essas marcações de tempo são muito importantes. Pay attention. Né? Então, recently, ela não tem um específico, olha só, recentemente, né? É algo que recentemente está no presente, né? Tem essa ideia de presente, mas ela começou já no passado, tipo, começou ontem, por exemplo, né? Recentemente começou ontem, anteontem, mas ainda vem continuando, tá? Tem essa ideia. Number 3, the class has started at 7 o'clock. Então, essa aula, ela tem começado às 7, né? E tem sido assim, é algo que já vem acontecendo e continua, tá? Porque o has, olhem só. Porque eu tenho aqui o sujeito it, a aula, ela, né? Então, toda vez que eu estiver me referindo a ele ou ela, esse have, ele vai mudar para has. Alright? Atentem para as palavras que vão nos indicar o tempo. For 2 years recently, just. For example, the class has just started. Né? Ela acabou de começar, né? Alguns segundos, alguns minutinhos atrás a aula começou. Has just started, né? Algo que aconteceu ali no passado, pode ser um passado recente. Não precisa ser um passado tipo aquele 2 years ago, tá? 2 years, for 2 years. Mas ela começou ali, começou agora, no segundo atrás, já é um passado, né? Mas que continua. Então, a gente tem que ter essa ideia de continuidade. Iniciou? Sim, já iniciou, já passou o tempo, mas continua. Great. Let me see here. Okay, let's, here. Our time, exactly the time. Okay, guys, today we study until the present perfect, okay, the structure. Continuamos, vocês vão ver que o material, ele vai ir com, agora quando vocês tiverem acesso ao PDF, eu preparei todos os tempos verbais, tá? Então, vocês vão ver, ó, future perfect, tá? Para terminar o perfect, e aí nós entramos no continuous. Leem quem puder, já lê, tá? Dá uma estudadinha, lê, mas a gente revisa, tá? No início da próxima aula. Então, present continuous, past continuous e o future continuous. E aí a gente finaliza nessa revisão sobre os verbos. Próxima aula, o que a gente vai focar? Em fazer essa análise, tá? De tentar achar, né? Praticar nós vamos praticar algumas questões, mas a gente vai tentar achar, né? Em que tempo verbal que tá? Olha a marcação de tempo, o que me indica, tá? Então, deem uma estudadinha nesse final, ok? Quem puder, lógico. Mas na próxima aula a gente iniciamos finalizando, né, essa revisão do tempo verbal, e aí a gente pratica um pouco, tá, nas questões, e, bom, vamos lá. Provavelmente a gente gostaria de falar um pouquinho sobre prefixos e sufixos e falsos cognatos, que é bem importante. Se possível, Sofia, eu acho que a gente realmente precisa uma aulinha a mais. Aí a gente combina. Total, a gente vai combinando, assim. Posso parar de gravar, profa? Pode sim.